Fala pessoal, tudo bem? Mais um Verot Talk. Pessoal, como a gente já vem fazendo esse movimento, vocês sabem, a Verot todo mês vai trazer convidados, vai trazer pessoas importantes do mundo tributário para a gente bater um papo aqui bem descontraído, tirar as dúvidas dos nossos usuários. Lembrando que quem é usuário da Verot quiser mandar perguntas, quiser fazer contato com a gente, poxa, eu gostaria de perguntar tal coisa para um grande gestor tributário, um grande tributarista, manda para a gente que a gente vai sempre trazer aqui, a gente vai fazer essa abertura para quem é usuário da Verot, tá bom? E lembre-se, para os usuários também, toda a primeira quarta-feira do mês tem o Verot Next com as atualizações da Verot. Então, para vocês que são usuários, assinantes, acompanhem, porque toda quarta-feira a gente vai trazer todo o leque de novidades da Verot, que tem bastante atualização, tá bom? E, para quem não é usuário, como eu já tenho falado nos outros podcasts, entre em contato com o nosso comercial, conheça a gente, conheça nosso software, que eu acredito que vai fazer muito sucesso, tá bom? E hoje a gente trouxe figuras muito importantes. Hoje a gente vai falar de comercial. A gente trouxe aqui o assunto comercial, comercial tributário. E hoje eu trouxe duas figuras aqui importantíssimas para a Verot e com bastante experiência. São pessoas que eu falo o dia inteiro, praticamente, tá? E até para não dar spoiler, eu vou deixar elas se apresentarem, tá? Então, primeiro momento, Otávio Uster. Obrigado. Olá, bom dia a todos. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aí, nos ouvindo e vendo. Bom, como o Felipe falou, meu nome é Otávio Ustra. Eu sou um dos sócios fundadores da Verot. Tenho um background aí grande na área tributária, né? Venho de escritórios, né? De escritórios jurídicos, né? Que atuam fortemente na área tributária. E sou um dos idealizadores desse projeto que está ganhando cada vez mais corpo, né? É um prazer estar aqui. Atualmente, né, junto com a Marcela, a gente fica aí, né, bolando, né, as loucuras comerciais da Verot, né? É um projeto que está dando super, cada vez mais Cada certo, né, vez mais Mar? certo. E bater um papo aí com vocês sobre, né, oportunidades comerciais, como é que nossos parceiros, né, a gente na verdade nem chama de clientes, né, nossos parceiros estão né, estão conversando conosco, o que nós temos falado com eles sobre oportunidades que o mercado tributário tem dado. Show. Entendi. E, para quem já sabe, trouxe ela, a grande head comercial da Verot, Marcela Persinotti. Quem já é assinante, acho que já teve o privilégio de falar com ela. Vai lá, Marcela, pode se apresentar. Bom dia, pessoal. Obrigada a todos que estão nos acompanhando no nosso podcast. Meu nome é Marcela Persinotti, sou head comercial da Verot há mais ou menos 3 anos e eu tenho trabalhado cada vez mais em entender a rotina, né, de quem atua nessa área tributária, trazer de forma comercial internamente para a Verot, né, quais são as necessidades, o que o mercado tem pedido, e isso tem trazido bastante resultado. É um prazer trabalhar com uma solução de algo que facilita a vida de profissionais que já têm uma vida que é tão complexa, né, com trabalhos tão complexos. Então é um prazer fazer parte da Verot e estar aqui hoje com vocês. Perfeito. Bom, e hoje vamos começar, acho que é uma curiosidade de todo mundo, contar um pouco da trajetória de vocês, contar como é que vocês chegaram até aqui. Conta um pouco aí de vocês. Legal, boa. Bom, como eu falei, então, assim, né? Eu sou um dos sócios fundadores da Verot, mas a Verot surgiu realmente de um conjunto de experiências, né? Minha, do Vitor, o Felipe também é sócio da Verot, né? Mas eu e Vitor começamos o negócio e, na verdade, assim, então eu sou advogado tributarista, então vim dessa área, né, tributária, né, jurídica realmente, mas na minha formação profissional, eu sempre entendi que o bom advogado tributário, ele não pode só conhecer de legislação, de lei, de códigos, né, de, enfim, e ficar naquilo que a gente chama no mercado jurídico de contencioso, de litígios tributários. Eu sempre entendi que boa parte das soluções para os nossos clientes na área tributária envolviam realmente conhecimento de operação, né, conhecimento contábil, conhecimento fiscal. E ao longo da minha trajetória, eu me especializei sim bastante na área legal, né? Então fiz muitos estudos pós-graduação, mestrado, né, na AGV, etc., na área mais jurídica, mas também muitos cursos na área técnica fiscal. Isso acabou refletindo no crescimento do escritório, tanto na área de litígios, né? O escritório do que eu sou sócio é o Finoc Ustra, né? Quanto na área consultiva realmente tributária, né? Então foram áreas que foram crescendo bastante.
E daí, ao longo desse tempo, a gente sempre buscando gerar valor agregado e ter uma entrega de maior eficiência, a gente começou a trabalhar muito com tecnologia na área tributária, né? E foi aí que nós conhecemos o Vitor lá atrás. O Vitor veio inicialmente iniciar um projeto no escritório, né? Mas a gente sempre teve um sonho. O Vitor falava muito isso. Nossa, vamos fazer um negócio aqui disso, etc. E no primeiro momento a gente usava aquela ferramenta realmente só para nosso uso interno. Mas quando a gente começou a entender o potencial da tecnologia e como de fato ela poderia, né, transformar nossa vida como escritório, a gente realmente começou a perceber que havia uma oportunidade, um negócio aí pela frente, né? E a gente construiu daí essa ideia de Verity de trazer aquilo que estava sendo bom para a gente como escritório para o mercado realmente. Então essa é a nossa ideia, trazer funcionalidades, ferramentas, oportunidades para o mercado contábil e jurídico que atua na área fiscal, né? Usando a tecnologia como como um elemento de apoio, mais do que apoio, não é apoio, é alavancagem mesmo, né? É ajudar a tecnologia para explodir realmente os serviços tributários. Então, aquilo que estava sendo bom para a gente quis trazer para o mercado como um todo agora, e hoje nós já temos aí mais de 110 escritórios conosco, né? Já usando nossa ferramenta dia a dia, e a gente está passando por um processo de crescimento muito grande. Então, assim, o grande ponto é que a minha formação ajudou a entender os meandros desse mercado tributário, e eu costumo dizer, né, que a Verity tem um dos pontos mais fortes da Verity, é justamente essa conexão entre tecnologia e conhecimento fiscal, né? Então a gente vê grandes ferramentas, grandes empresas do mercado que têm uma tecnologia muito forte, mas a conjugação entre o conhecimento tributário e a tecnologia, esse é um ponto que a Verity traz muito. Então, assim, a gente sabe a dor do mercado, sabe os entendimentos jurídicos e tributários e tem uma parte tecnológica muito forte. A gente conseguiu construir daí esse embrião do que a Verity é hoje. E eu uso muito disso que o Otávio falou agora, inclusive quando eu converso, né, com os escritórios no momento ali da parte comercial, porque eu tenho orgulho em trazer quem são, né, os 3 pilares da Verity, e eu acho que isso faz toda a diferença, principalmente quando a gente conversa com quem entende dessa área. As pessoas, como eu disse no início, é uma área muito complexa e as pessoas elas se sentem acolhidas quando sabem que na frente desse projeto tem pessoas que também sentem essas mesmas dores e buscaram soluções pensando nessas dores, assim. Porém, diferente do Otávio, eu não sou da área tributária, né? Eu sou formada em publicidade e propaganda na PUC, mas vim de outras empresas, grandes empresas de tecnologia também, por isso recebi esse convite para entrar como head comercial da Verity. Sempre falo para eles que passei uma semana sem dormir aí quando aceitei esse convite, porque eu achava que, né, era um bicho de 7 cabeças. Mas também, assim como eu disse anteriormente, quando eu passei a entender que seria muito mais fácil, ao invés de eu entender da área tributária, eu entender a rotina, né, e trazer isso de uma forma comercial, soluções comerciais também para os escritórios, isso facilitou muito a nossa comunicação e acho que isso tem refletido bastante também na evolução da ferramenta, né? Então, é muito legal acompanhar, ver o quanto esse mercado é dinâmico e o quanto principalmente os 3 sócios, eles estão engajados em trazer essas atualizações para dentro da ferramenta e passa a ser, de certa forma, um guia para quem atua nessa área, porque fala, bom, a Verity eu sei que eles estão sempre atualizados, provavelmente eles já estão sabendo, né, de algo que saiu recentemente, isso vai ser implantado na ferramenta e as pessoas trabalham de uma forma muito mais confortável e leve. Então, é muito legal. Bom. Mas não tinha por que você ficar uma semana sem dormir. Tributário é o mais fácil hoje no Brasil. Hoje tributário é tranquilo. Hoje, o quê? Uma semaninha você já sai experiente. Até arrisca umas coisinhas já, né? Já tá. Reforma tributária, 2 regimes operando ao mesmo tempo. Exato. Tá super tranquilo. Falando em reforma tributária, foi um bom ponto. Vamos lá. Como é que vocês enxergam hoje, falando de comercial, tá? Pensando que agora a gente tem um desafio que é a reforma tributária. Como é que vocês enxergam as vendas tributárias nos próximos anos? Como é que vocês estão... O que vocês enxergam de estratégia? Pensando lá em escritórios, o Otávio com a experiência dele em escritório jurídico, em ter um grande escritório, né? Marcela também pensando em tecnologia. Como é que vocês visualizam a estratégia para os próximos anos? Eu vou até dar um passo atrás. Eu acho que reforma, sem dúvida nenhuma, é a bola da vez, né? Mas assim... Só falando assim um pouco do posicionamento da Verity, né? A gente é uma empresa que trabalha com o que a gente chama de oportunidades, né? O mercado de oportunidades. Então a gente nasceu, realmente, não nasceu para... hoje o nosso foco, né? Muito embora a empresa esteja em franca evolução e o futuro aí, né? Acho que reserva coisas
bem bacanas aí pra gente, a gente quis atender um nicho de mercado que é um nicho assim de oportunidades tributárias, que é um mercado grande, ativo, né, já bem consolidado, mas que a gente entendia que cabia aí camadas importantes de automatização, né, enfim, de ferramentas, cabiam ferramentas que ajudavam, que poderiam ajudar no dia a dia dessas pessoas que fazem esse tipo de trabalho. A reforma tributária, ela veio para agregar isso e ela trouxe, na verdade, até um novo universo para a gente, porque a reforma, ela, sem dúvida nenhuma, ela pode ser tida como uma oportunidade, mas não no sentido de créditos necessariamente, né? Mas é uma oportunidade para os nossos parceiros, para os nossos clientes na Verot, que hoje são basicamente 3 tipos de clientes que nós temos, né? Isso. Consultorias tributárias, né? Que são empresas que já atuam mais fortemente, né? na questão tributária, estão mais focadas nisso. Escritórios de advocacia, que normalmente têm estrutura, muitos escritórios têm uma estrutura tributária e fiscal, realmente, que trabalham com esse tipo de operação. E escritórios contábeis também, que boa parte deles, ou alguns deles, tem também já uma estrutura tributária para fazer esse tipo de trabalho. Quando a gente fala daí de reforma, a gente não está mais falando dessa oportunidade de créditos mesmo, obrigatoriamente, mas ela é, na verdade, quase um compliance, né? Ela começa a trazer informações, né? Mas ela traz uma avenida de oportunidade para esses nossos clientes, que eu acho que isso que vale a pena a gente explorar, que é o nosso mote comercial desse ano, né? Sim. Então, assim, em termos de comercial, a gente acha que tem uma avenida muito grande, acho que a gente pode conversar mais sobre isso daqui para frente, assim, uma avenida muito grande vinculada à reforma tributária. Mas não é só isso, né? As oportunidades de crédito ainda continuam, né? Então acho que para começar tá bom, depois a gente aprofunda um pouco mais. Com certeza. E esse movimento, assim, a gente percebe, né, que tinha muitos escritórios que antes nós conversávamos para falar da tecnologia, que tinha interesse em buscar tecnologia, mas era algo assim, eu tenho interesse, eu quero conhecer, mas não era nada, não tinha um senso de urgência. Mas agora, né, quando a gente for aprofundar um pouco mais sobre a reforma tributária, é muito interessante, porque eu tenho conversado com muitos escritórios que não atuam fortemente na área tributária, mas eles estão se movimentando assim com um senso de urgência absurdo para inovar, né? Para não ficar só no técnico, para buscar o que vai trazer a segurança de passar a informação para os clientes. E eu acho que esse é o papel da tecnologia, né? Facilitar o trabalho, trazer essa visão de uma forma mais clara e, de certa forma, uma segurança maior para os profissionais poderem atuar, né? Porque, e daí tem até já em complemento também, Pipe, isso permite, então assim, a reforma tributária, ela é uma oportunidade, e muita gente está olhando já isso como oportunidade, mas ela também vai ser uma questão meio que emergente, obrigatória, porque daqui a pouco as empresas vão começar a bater na porta, né, de escritórios, principalmente daí de escritórios contábeis, né, porque né, o Brasil hoje, acho que eu não sei exatamente os números, mas a maior parte das empresas são empresas de pequeno e médio porte, que muitas vezes são atendidos por escritórios terceiros, né, não internalizam a contabilidade. Essas empresas, e não vai demorar, vão chegar em grosso para falar com os escritórios contábeis e falar o que eu faço, como é que vai repercutir no meu negócio. Então, assim, mesmo para quem não está com o senso de oportunidade, e a gente já está vendo cada vez mais com esse senso de oportunidade, essa dúvida vai chegar de uma forma avassaladora, né? Lembrando que 26 aí nós já iniciamos o início das alíquotas testes, né? CBS e IBS, então assim, a coisa tá aí, tá na porta, né? Mesmo quem não veja a oportunidade tem que se preparar, né, pra isso, né? E é o tipo de informação que chega para todo mundo, né? Pra todo mundo. A reforma. Então, assim, diferente de outras mudanças que tem na área tributária, o cliente do escritório não fica sabendo disso. Ele depende de que o contador, ou o advogado, ou o consultor dele vai lá, olha, aconteceu tal coisa, isso pode ser bom para você nesse sentido. Agora, de reforma tributária é algo que se fala muito na mídia. Então, os próprios empresários e microempresários também, eles estão inseguros, né? Buscando resposta. Até porque, assim, mais do que uma questão tributária, ela é uma questão comercial agora, né? Então, assim, tudo bem, 26 ainda nós vamos estar ainda num período realmente num período de teste, mas 27 já entra a CBS, né? Que é o federal. Quando cai o PIS e COFINS. As precificações, modelos de precificação, todos já têm que ser revistos, né? Muitos deles alterados, inclusive, né? Então, assim, independente do que o contador muitas vezes vai falar, assim, o preço vai ter que mudar, os contratos vão ter que mudar, então o empresário vai vir com essa demanda realmente para os profissionais que atuam na área tributária. Não, né, e suporte pra você sabe que, bom, eu sou contador de formação, acho que todos sabem,
Mas quando você olha a reforma tributária, você vê que não é simplesmente uma troca de impostos. Simplesmente sai o PIS/COFINS, sai o ICMS, entra o IBS, entra o CBS. Não é. Ele é uma estruturação completa da empresa. Ele começa na parte fiscal, mas ele reflete em contratos. Muitas vezes eu não consigo negociar meu preço de compra, meu preço de venda, porque eu já tenho um contrato longo com o meu cliente ou com o meu fornecedor. E como é que eu vou ficar com a reforma agora? Exatamente. E outro impacto também financeiro, pensando em split, hoje você tem um certo prazo para pagar o imposto. Você apura depois de 30 dias, dependendo do imposto 60, você paga. O split vai ser imediatamente. Será que você vai ter fluxo de caixa para isso? E outros impactos TI. geográficos. TI, será que o sistema... Muitas vezes, hoje, quando eu vou em eventos, quando eu falo com alguns assinantes nossos, alguns gestores que são assinantes, eles falam para mim, falam assim, poxa, Felipe, eu estou preocupado que se o meu sistema interno vai me auxiliar ou não. E eu acho uma loucura depender do sistema interno também, porque você não tem garantia, não é garantido que o seu sistema, o seu RP interno, obviamente, eu acho que eles vão se movimentar, Com certeza. mas não é garantia que ele vai te dar um suporte 100% daquilo, porque eu acho que até eles estão meio perdidos, né? E perdidos ou não também, uma coisa tão importante deixar 100% na mão de um terceiro, não dá, né? Você precisa ter um pouco de domínio Você precisa ter desse uma processo, estrutura, né? exato. Enfim. E até falando nesse ponto de processo, falando de comercial, o que eu tenho escutado muito na ponta que eu vim trazer para vocês, que eu acho que é um assunto legal para a gente se aprofundar em reforma. Eu vejo 3 pilares aí que a gente pode conversar hoje. Eu acho que a gente pode primeiro começar com as principais mudanças de como os escritórios, qual é a dor do escritório ter essa mudança, porque pensa, o escritório jurídico, aqueles escritórios que estavam acostumados com o contencioso, nunca atuaram no administrativo. Agora ele vai ter que começar a ter uma veia, ele vai ter que começar pelo menos a pensar, falar assim, poxa, se eu ficar só no contencioso aqui, talvez eu não vou surfar essa onda que tá vindo. Então, qual que é a principal? Eu vou perder a oportunidade. E é uma movimentação que a gente está vendo cada vez mais nos escritórios jurídicos, que é essa movimentação de, tipo, eu não posso ficar fazendo só o arroz e feijão. Isso. Eu sei que não é o arroz e feijão, mas eu não posso estar fazendo só isso, eu tenho que abrir outras frentes. E o contábil, ele tem a rotina contábil dele. E a reforma, a ideia é ele estar fazendo o quê? Um comitê dentro do cliente dele, ou ele tendo um comitê interno que ele já vai estudando os clientes e vai minimamente fazer cálculos. Que ele já tem que se preparar para responder. Isso é uma mudança também dentro do escritório. Então a gente pode começar falando de mudança. Depois, eu queria a opinião de vocês de estruturação. De como você acha que eles devem se estruturar para vender, para abordar os clientes. E o terceiro ponto é o processo. Eu me estruturei, estou confortável, estou com boas ferramentas, estou com uma boa. Estou com a Verot, estou com a calculadora da Verot. Como é que é o processo disso? Acho que esses 3 pilares a gente pode se aprofundar mais. Eu vou começar pelo primeiro, reforçando também esse aspecto que a gente colocou, né? Assim, então, a reforma tributária, diferente de outros produtos nossos, em que você fala, que a gente sempre falou para o mercado, olha, você tem aqui um nicho de atuação, seja o escritório contábil, seja o escritório jurídico, que permeia assuntos, né, tributários que trazem grandes oportunidades financeiras, inclusive, para vocês, né? Não só financeiras, mas também de trazer bons elementos para os seus clientes, gerar valor para os seus clientes. Todo mundo está buscando isso. Essa pegada de geração de valor, de oportunidade, com certeza vem muito forte na reforma, nós já vamos falar sobre isso. Mas, mais uma vez, reforçar. Isso não é só uma oportunidade, é uma necessidade. Né? A reforma tributária é uma necessidade por conta de tudo que você colocou. É uma coisa que vai envolver o jurídico e o fiscal, na verdade, é uma etapa. A reforma ela é muito mais ampla. Ela é processual, né? Dentro da empresa, realmente. Mas essa etapa do fiscal, ela é essencial e ela dá os gatilhos para as demais. Então, assim, perfeito. As empresas que trabalham de alguma forma com fiscal, né, e tributário vão ter que estar antenadas nas questões de reforma. Quer queiram ou não. Então, quanto antes elas, por uma vamos falar assim, esperteza estratégica, elas já deviam se preparar o quanto antes. Né? Mas mais do que isso, eu acho que hoje, e daí também vou dar um passo atrás, né? O mundo está mudando muito. Né? A prestação de serviço, né? A busca por geração de valor para o seu cliente. A questão da concorrência, com quem a gente vai concorrer lá na frente? São com outros escritórios, o jurídico vai concorrer mais com outros modelos, ferramentas vão concorrer com esses modelos, ou seja,
é meio assim, é uma falta até de prudência, né? Um prestador de serviço não está muito antenado com isso, em como gerar valor para os seus clientes. A gente sabe que isso é desconfortável, incômodo, porque, né, muita gente veio de anos e anos de atuação de uma determinada forma, a coisa dá certo, não é que tá ruim, ganha dinheiro com isso, mas o grande ponto é que, estrategicamente, olhando para frente, para tudo que vem, as empresas deveriam se movimentar, deveriam estar pensando em outras formas de gerar valor para os seus clientes. E uma das principais formas é realmente, falando da área tributária, trazendo oportunidades, né? Na questão da reforma, aí tem um caminho, e a reforma daí eu acho que entra nesse conceito amplo de oportunidade de uma forma muito grande, porque eu consigo vender consultoria ao longo desses próximos anos, muitas, mas muitas mesmo, né? Eu fazendo aqui, trocando de chapéu aqui, o escritório lá está estruturando muito e focando muito fortemente na venda de projetos de consultoria para ajudar nossos clientes a navegar por esse ambiente que vem aí. E eu acho que todos os escritórios jurídicos e contábeis e de consultoria está mais avançada nesse ponto, porque é mais focada, Sim. deveriam estar pensando nisso agora. Qual o nível disso? Cada gestor vai saber se ele vai olhar mais a questão fiscal, se ele vai trazer um projeto mais amplo. Eu acho que daí vai depender realmente das análises individuais de cada uma dessas empresas. Mas assim, não olhar isso de verdade, é uma verdadeira loucura agora. Loucura porque vai perder muito dinheiro, perder muita oportunidade, deixar de gerar valor para os seus clientes, e loucura porque pode ser que os clientes até saiam se não tiver uma resposta para esses assuntos, Exato. né? Ele fala, vou preciso achar alguém que me ajude, né, nessa questão de reforma. Então, a reforma tributária realmente ela é uma alavanca muito forte. E eu, olhando por esse lado de oportunidade, realmente os nossos parceiros, né, deveriam estar muito atentos a isso, em criar modelos para explorar essa questão da reforma e monetizar realmente com isso, porque dá para fazer muito dinheiro, né, com esse assunto agora. Né? E é uma consultoria que eu vejo que não é uma simples consultoria de eu ficar um mês alocado na empresa ou 2 meses. Se você pensar em toda a jornada, você tem um processo de consultoria, um processo que você vai ficar junto com o seu cliente até 2033. Sem dúvida. Então, é o que às vezes eu passo essa mensagem muito quando eu falo. Eu falo assim, pessoal, reforma tributária é um momento agora de você estar mais próximo do seu cliente, você está dentro dele, você está conversando com ele. Aquele cliente, talvez, que você não tinha uma relação tão próxima, talvez é o momento que você tem que sentar com ele na mesa e falar assim, cara, vamos planejar a sua jornada, porque hoje você está trabalhando dessa forma e faz todo sentido, você está ganhando sua receita, você está tendo bons resultados, mas como é que vai ficar o cenário 2033? Como é que vai ficar o cenário 27, 28, 29? Você sabe que quando a gente pensa... São anos e anos aí. São anos e anos. Potenciais. Exatamente. Você sabe quando a gente pensou na calculadora, quando a gente pensou na estruturação da calculadora, como a gente sempre teve a visão do escritório, a gente pensou assim, poxa, a gente tem que entregar uma ferramenta que ela dê a visão de um DRE, não simplesmente um DRE contábil, mas um DRE de reforma tributária, para a pessoa ter ciência como que vai ser o impacto dela, e principalmente os pilares e principalmente a transição. Então, quando a gente pensou na calculadora, a gente trouxe um DRE de como você está hoje, como você vai ficar em 2033. Será que a sua receita vai se manter? A sua receita líquida, a sua receita bruta? Será que seu preço vai fazer sentido? Ou, o mais importante, às vezes seu preço pode até mudar, mas o custo para o seu cliente, você já parou para refletir qual que vai ser o custo para o seu cliente, se ele vai tomar crédito de você? Então, quando a gente pensou na calculadora, a gente trouxe essa visão pensando exatamente nisso. Qual é o impacto no seu cliente? E depois, quando a gente fala de visão de transição, é a visão do projeto que você tem que sentar com o seu cliente e falar assim, cara, eu vou estar junto com você até 2033. Exato. Vamos fazer um contrato, vamos fazer uma... Eu sei que é difícil vender um projeto longo assim, mas é necessário. Daí, Felipe, tem até coisa assim, o quão longo, o quão estruturado vai ser o projeto que você vai vender, eu acho que é uma decisão estratégica de cada um dos escritórios. Agora, não se movimentar, pode ser que eu venda só um cálculo. Pode ser que eu venda um cálculo e a recuperação dos créditos. Ou pode ser que eu venda um projeto mais completo. Isso daí depende realmente da estratégia, da visão. Mas simplesmente não fazer nada, ficar parado não pode existe. ter certeza que é a pior estratégia que você vai poder adotar em relação a esse tema, que é um tema hoje que é central realmente. Né? Exato. E uma coisa que eu sempre converso, né, com os escritórios e falo bastante disso também, é que quando as pessoas pensam nessa parte comercial do escritório para abordar os clientes e tudo mais,
muitas vezes quando eles buscam, né, fazendo um link com a tecnologia, antes buscavam tecnologia pensando só em prospectar pessoas fora do escritório. E hoje, com a reforma tributária, eles estão buscando tecnologia para fazer um atendimento melhor para quem está dentro de casa. E esse movimento sempre deveria acontecer, porque prospecção é dentro de casa. Você já tem uma mina de ouro lá dentro, né? Já tem né? o upselling, exatamente. Cross-selling, Então, enfim, né? você tem as pessoas ali que, de certa forma, têm uma confiança em você, uma expectativa em você. Então, primeiro, suprir essa expectativa das pessoas que estão dentro de casa para você até ser indicado no mercado, né? Que a indicação é a melhor coisa que tem na área comercial. Fala, olha, eu tô com um contador, tô com um advogado que tá me dando uma orientação em relação à reforma, né? Então, isso a gente tem visto que esse movimento até da parte comercial dos escritórios tem sido bem diferente. E especificamente para os escritórios contábeis, a gente vê, né, pela nossa realidade hoje que o mercado jurídico está um pouco mais avançado já, um pouco mais ativo na abordagem desses assuntos. O contábil tem muitas vezes aquela atuação mais conservadora realmente, que é natural dos contadores e tem que ser assim, inclusive, né? Mas é aquela coisa, eu posso fazer um produto para vender e trazer novas receitas, fazer um upsell para o meu cliente mesmo, ou posso simplesmente o cliente chegar, bater na porta e falar, me diz o que eu tenho, vou sofrer. Daí você eventualmente vai ter a demanda, vai ter que calcular, vai ter que sair correndo de estruturar isso, não vai ganhar R$1 adicional para isso. Então assim, por isso que eu digo que estrategicamente, principalmente aí olhando o dono do escritório, né? Eu tô falando pro dono agora. Estrategicamente, vocês precisam pensar realmente se estruturar em relação à reforma. Isso é essencial. Mesmo, até se estrategicamente você tiver a decisão, mas estrategicamente falar, eu não vou operar via um parceiro, né? Até a própria Verity pode fazer o BPO aí, né, claro. disso, mas assim, simplesmente não ter resposta ou deixar a vida me levar, neste caso, vai ser uma péssima decisão. Com certeza. E vai ter muita gente em cima do seu cliente ali que tá com a resposta na ponta da língua, né? Com certeza. Com certeza. E falando até nesse... A gente sabe, então, que os escritórios têm que se movimentar. Essa é a grande chave aqui, é o que a gente tem discutindo, é a mensagem que a gente vem passando, né? Exato. E movimentação, pensando agora no perfil dos nossos assinantes, né? Um escritório, como que ele deve... Vamos primeiro falar de estrutura, depois a gente fala de processo interno. Mas e estruturação interna? Na visão de vocês, o que vocês entendem? Um escritório contábil jurídico, ele tem que se preparar na estrutura interna. Eu posso começar, daí você me complementa, Mar. E depois, só lembra também, eu acho que é importante a gente falar o que o nosso produto oferece dentro dessa jornada, né? Isso que é legal da nossa plataforma. Mas assim, pensando no escritório contábil, jurídico, ou mesmo uma consultoria tributária que está pensando em se estruturar nisso, eu acho que a primeira coisa, eu acho que assim, agir é fundamental. Não ficar parado neste assunto, a não ser que esse parado seja um parado estratégico, que eu tenha me estruturado para isso. Eu acho que é a pior decisão. Então, agir, dar o primeiro passo, eu acho que é importantíssimo. Mas, obviamente, dar o primeiro passo, a meu ver, ele deveria ser precedido. Ou seja, antes desse primeiro passo, eu deveria ter um planejamento em relação a esse tema. E o planejamento, e aí eu acho que vai um ponto central. O planejamento, para dar certo, ele precisa ter o apoio e, se possível, partir da alta liderança desse escritório, né, contábil ou jurídico, né, então, ou de consultoria. Então, o ponto central, e a gente vê isso muitas vezes na prática, às vezes, quem está analisando a ferramenta, sempre, lógico, o time operacional é fundamental, é quem vai operar na prática, e se ele não tiver comprado com o projeto, não vai acontecer. Mas a decisão de ir ou não deveria partir realmente da alta liderança, né, e fazer com que essa decisão realmente caia para o escritório inteiro, não mais como uma oportunidade, não é assim, vamos ou não fazer, nós vamos fazer, a gente pode escolher qual é a forma, se é via Verity ou via outro parceiro, isso não importa, mas que a decisão estratégica ela tem que estar tomada e validada pela autoliderança, para ela realmente conseguir transbordar na empresa e se transformar realmente numa ação concreta, efetiva e estruturada. Então eu diria assim, o mais essencial é a estratégia e a alta liderança está comprada realmente nessa estratégia de fazer com que o escritório, né, caminhe, dê esse passo, né? Então, esse eu acho que é um passo essencial antes de você pensar o como vou fazer isso. É você ter realmente essa decisão, fazer essa decisão ser muito clara e efetiva, que é uma decisão realmente do escritório, da empresa, realmente de seguir nesse caminho. Todos remarem para o mesmo sentido, né? Sentido. E aí a liderança faz um papel fundamental, né? Exato.
E trazendo um pouco para a tecnologia, né, que daí eu posso falar, né, com mais propriedade, assim, a gente percebe que isso sempre foi um calo aí em relação à tecnologia dentro de escritórios, porque a conversa, né, sempre com o gestor ou quem está na linha de frente, quem está ali na operação, Boa. ela acaba sendo bem diferente e muitas vezes um lado tem boa vontade, o outro lado não está tão motivado assim. A gente percebe que tá um pouco descasado, né, o objetivo ali dentro do escritório. E se unir essa força, né, a probabilidade desse resultado ser muito melhor é muito maior, né? Então, com certeza, se tiver essa motivação da alta liderança junto com o time operacional, que é quem vai trazer também o que está ouvindo do mercado, o que está né? funcionando, o Que que não está tá. sentindo e tudo mais, porque é ele que vai fazer o telefone sem fio para alta liderança também, né? É verdade. Então, é muito importante, sem dúvida. E aí eu queria reforçar um outro aspecto daí nosso como empresa, que nem envolve tecnologia, mas envolve modelo de negócio nosso mesmo, que é a nossa experiência do cliente, né? Sucesso do Isso. cliente, nossa área Faz toda a né? diferença. Que é liderada pelo Douglas no escritório. É fundamental para a gente, como empresa, realmente, que o nosso cliente consiga fazer o uso adequado das nossas ferramentas. Porque eu sou contratante, Sim. nós, na Verity, contratamos outras tecnologias. Mais uma vez, mudando de chapéu, no escritório eu contrato milhares de tecnologias, muitas delas de ponta a ponta a ponta, e eu sei que se não tiver um processo de integração, de cuidado com o cliente, muitas vezes de pegar na mão para fazer ele entender as oportunidades da ferramenta, ele não vai fazer o uso adequado. Com Vai perder certeza. oportunidades realmente. Então, contem com isso também, a Verity, e quem está na nossa base sabe disso. Mesmo quem eventualmente, né, viu que não fazia sentido para eles nesse momento da operação, sabe que a gente tem uma área que está olhando para ele realmente. Isso. Então não é só tecnologia, vai lá, integrou, vai lá, abraço, agora me paga. Não é isso. A gente realmente se preocupa com o cliente. Você, né, Felipe? Quantas monitorias a gente dá para clientes que estão no processo inicial, Sim. realmente. Toda a nossa área de CS, realmente, Sim. como ficar ao lado dos clientes. Então, isso ajuda muito também. Muito. A integrar o planejamento estratégico, que identificou aí uma oportunidade de uma ferramenta para ajudar, né, na consecução, né, na execução desse planejamento estratégico, e a gente buscando realmente que essa ferramenta de fato cumpra esse papel, né? É bem assim, é bem centralidade no cliente mesmo, fazendo com que a nossa ferramenta possa, com o maior número de chances, fazer cumprir o projeto estratégico do nosso parceiro, do escritório cliente, né? Enfim, isso eu acho que é um ponto muito forte nosso, né? Muito forte. Porque o atendimento humanizado, ele é mais trabalhoso, né? Sim. Porque ele é artesanal da nossa parte aqui. A gente se compromete a fazer isso, mas é super trabalhoso. Entender caso a caso, colocar um time, né? Como o Otávio disse, que escuta a experiência do cliente e traz isso para dentro de casa. No início, nós falamos esses 3 pilares que são vocês como sócios, né, do escritório. O conhecimento de vocês ajuda demais, mas o que o mercado está sentindo e trazendo para a gente é um presente, né? A gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso e tem que trabalhar muito bem isso para ficar cada vez mais robusto o que a gente oferece hoje como solução. Afinal, é uma solução, não é para ser um problema, né? Exatamente. E então a gente percebe que, conversando com esses escritórios, quando eles percebem que tem esse atendimento humanizado, porque as pessoas elas estão acostumadas, quando pensam em tecnologia, pensar em suporte. Exato. Vou tirar um print da tela, vou mandar por e-mail, daqui um dia me respondem, mas não. Diferente disso, nós trouxemos pessoas que entendem do assunto, né? Trazem com muita segurança esse conhecimento no assunto, escutam também com bastante cuidado o que as pessoas dessa área também sentem, estão enfrentando, e as necessidades de cada escritório, e isso vai formando, assim, desenvolvendo algo cada vez maior e melhor, né? Então, isso é muito importante aqui da Verity. A gente percebe que isso tem ajudado demais. Você sabe que esse nosso projeto eu acho legal, porque muitas vezes a Verity tá no mercado faz 5 anos. E uma coisa que agora você falou e eu refleti, muitos clientes conheceram a gente lá nos nossos primeiros anos, quando a gente tava engatinhando. Nem engatinhando ainda. Né? Tava nascendo ainda, tava gerando, vamos dizer assim. E hoje, quando a gente encontra, quando a gente vê algum parceiro fala assim, poxa, eu conheci vocês no passado e eu tô vendo a evolução, eu queria conversar com vocês de novo. E aí você vai para conversar, faz a apresentação pro escritório, faz a apresentação pro time dele, que é a apresentação normal, comercial. Eu acho muito legal o feedback que todos eles a gente sempre escuta. Nossa, vocês evoluíram muito dos 5 anos para cá. Às vezes, muitas vezes, 2 anos para cá o pessoal fala. Mas é porque eu vejo que hoje em dia, não só a Verity, mas eu acho que toda a estrutura do escritório, todos os escritórios jurídicos ou contábeis,
tem que pensar sempre no cliente. Isso. Qual que é o meu entregável? O que eu entrego no final do dia? Qual o valor, né? Qual é a o proposta de valor? Qual que é a minha o que eu proposta gero de valor? E não é só aquela proposta de valor que você entra no site, tem lá missão, É. valores, e aquilo lá praticamente ninguém lê. Mas o que de fato eu entrego? Quando a gente pensa em tecnologia, hoje em dia existe muito isso que vocês falaram. Hoje em dia a pessoa fala assim, poxa, eu vou contratar eles, mas eu não vou conseguir aplicar. Meu time não vai usar, eles não vão entender, ou eu não tenho tempo para isso. E essa é uma dor que a gente conseguiu tirar, ou pelo menos minimizar, com esse time de sucesso do cliente. Por quê? Porque é um time que ele consegue escutar, é que nem você falou, é um time humanizado, então não são robôs, então não adianta eu exigir que eles sejam uma máquina, eles não vão ser, eles vão tentar entender, eles vão tentar entender a demanda, vão tentar entender a dor de cada um. Não existe um padrão, então pessoal, se vocês acharem que tem um padrão para a gente passar, não tem, cada escritório é uma implantação diferente. Mas eu acho muito importante porque, no primeiro momento, eles entram, eles explicam, obviamente, a ferramenta, mas eles entendem qual é a demanda, qual é a dor de vocês hoje, qual foi o motivo da contratação. Tudo bem que o comercial já passa isso, mas Sim. muitas vezes ali, você falando com o operador, ele fala assim, ó, minha dor é essa, mas, ó, eu tô com uma dor agora, que é o seguinte. Então é um time que escuta. Eu acho que todo modelo de negócio deveria ser. A gente está falando de tecnologia, de escritórios, mas eu acho que todo modelo deveria ser baseado no qual que é o meu entregável para o cliente. Não só aquilo escrito que eu coloco no site, mas o que de fato eu entrego para o meu cliente. Perfeito. Né? Qual que é o valor que eu vou entregar. E o que a gente vem buscando, né? A gente vem trazendo, a gente vem muitas vezes. Obviamente, a gente não é perfeito, a gente, nesse processo, às vezes a gente identifica alguma coisa, algum cliente fala assim, pô, achei muito legal o que vocês fizeram, mas se vocês fizerem isso aqui vai me ajudar Mas mais. isso é ótimo, né? Claro. Essa é a Excelente, né? riqueza, né, do negócio. Porque ouvir o cliente, né? Exato. E se ele está falando é porque ele está interessado também, né? Claro. Então, ouvir o cliente também é Não, é importantíssimo. a maior né? riqueza que É a tem é maior ouvir o riqueza. cliente. Exato. sem dúvida. Agora, pegando até esse gancho, já que a gente está falando de estruturação, porque a gente falou um pouco da mudança, né, das dores que a gente já percebeu que a principal mudança é que o escritório tem que se movimentar. Então, eu sei que é dolorido, eu sei que é difícil você sair da zona de conforto. Às vezes você tem um Isso. escritório muito bem consolidado, Claro. ganhando a sua receita, mas agora você tem que se movimentar porque o jogo Tem que virou. mexer no time que está ganhando. Vai ter que mexer no time que tá ganhando. Eu sei que talvez já tá no segundo tempo. Ainda não tá nos 45, tá no segundo tempo. Então você ainda tem você ainda tem tempo para fazer isso. Então essa é a principal dor, é a mudança. A gente falou agora um pouco de estruturação interna, né? Pensando na visão dos gestores, pensando que os gestores já tem que estar com a cabeça que eles têm que se movimentar e o time tem que comprar a ideia e todo mundo em sinergia junto. Sim. Que eu acho que é o principal. E a gente já vem agora tá falando de ouvir o cliente. Falando em ouvir o cliente, eu já vejo isso como estrutura. É o momento agora que vamos estruturar esse processo dentro do meu escritório. Como é que vocês... Bom, já entendi, Felipe Contabilidade. Eu já já entendi que eu tenho que fazer o projeto. Eu já entendi, Felipe, já tenho a visão que eu vou ter que mudar minha rotina. Já me conformei com isso. Trouxe a ideia pro meu time concordou, os colaboradores... Eu já vi oportunidade, né, nisso, né? Mais do que conformar, né? Olhar realmente aquilo que eu preciso fazer mesmo, Exato. né? E que vai potencialmente me trazer muita receita. Vai me trazer receita. E o time interno meu comprou a ideia. Perfeito. Então eu já tenho os 2 pilares pronto. E agora o terceiro, o que eu tenho que fazer internamente no meu escritório? Tem que ter ferramenta, tem que ter processo, o que vocês pensam? Eu vou linkar um pouco também aí, já olhando daí, assim, ele discutiu, né, e viu que tem a oportunidade e que é necessário se movimentar em relação a esse tema, reforma tributária. Eu acho que, assim, o que ele vai oferecer para o mercado vai ser uma questão muito própria deles, realmente, né? Mas, assim, pensando, mais uma vez, eu poderia pensar em oferecer algo mais limitado, mais fiscal, realmente, ou algo mais amplo, realmente, uma gestão de um projeto, realmente, de transformação dentro do meu cliente, por exemplo, né? Em que eu trago o elemento fiscal, mas ajude o cliente realmente a navegar nas várias áreas. Daí eu estou falando do cliente final dele lá, do escritório de contabilidade ou jurídico, né? Que ajude este cliente dele a navegar nas mais diversas áreas, como você falou. A área de vendas, como é que vai ser impactada, a área jurídica, como é que meus contratos vão ter que ser alterados, a área de TI, como é que eu vou fazer essa transição e trabalhar com 2 sistemas nesse meio tempo, como é que eu vou fazer
confirmar se o cálculo do split payment está sendo feito de maneira correta, enfim, todas as áreas, né, envolvidas. Esse é um projeto mais amplo, que muita gente está vendendo isso, né, realmente é um projeto muito interessante, que ele transborda a questão fiscal, ele é quase realmente um gerenciamento de um projeto de transformação, de aplicação da reforma tributária dentro do cliente. Conforme ele for usar isso, ele vai precisar de estruturas diferentes, né? Então, assim, no caso dele fazer um projeto mais amplo e integrado, ele vai precisar talvez de várias ferramentas, uma ferramenta boa de gestão de projetos, várias, né, pessoas que entendam de gestão de projetos dentro da sua estrutura. Se ele for ficar mais na área fiscal, daí a gente tem questões mais limitadas, né? Vamos colocar assim. Mas independente se para o projeto esse mais limitado na questão tributária ou para o projeto mais amplo, a gente entende que a Verity ela tem um papel bastante relevante, porque mesmo no projeto mais amplo, em que eu tenho aí outras funcionalidades e outras características que eu vou ter que buscar estruturar, né, realmente, dentro do meu time, dentro de outras ferramentas, o elemento inicial é olhar o impacto fiscal realmente dessa reforma. Olhar o meu supply chain de uma perspectiva mais fiscal, porque no Brasil, até então, sempre supply chain, né, planejamentos, né, de operações, de logística, foi feito com um driver fiscal muito forte. Então, eu monto unidades, monto indústrias, monto centros de distribuições, olhando a economia tributária. Muitas vezes isso acontece, a gente sabe qual a importância, e tudo vai ter que ser revisto. Então, esse elemento fiscal ele é muito forte. E aí a Verity traz ferramentas muito fortes para ajudar, né? Porque a gente não tem só uma ferramenta que vai fazer a comparação do que você tem de estrutura hoje com o que virá, né? Porque vai mudar bastante, né? E essa ferramenta nossa, acompanhando um pouco isso, porque nós estamos ouvindo o mercado e a gente mesmo está, né? Como entende como é que o mercado está evoluindo, nossa ferramenta está evoluindo junto. Então ela está ficando cada vez mais forte para isso, trazer elementos de comparação cada vez mais fidedignos, cada vez mais apurados, para ter uma visão correta de como isso vai se dar para o meu cliente. Então aí eu já tenho uma possibilidade muito grande, né, de, através das nossas ferramentas, conseguir enxergar qual que é o cenário futuro, para daí começar a planejar os próximos passos que eu vou dar. E eu diria outra coisa, que acabou meio que sendo uma questão meio... quase uma sorte nossa, né? A gente sempre trabalhou com oportunidades, né? E um dos grandes pontos da reforma vai ser que quando virar a chavinha, o que passou, né? E o daqui para frente é outro modelo. Então, eu tenho que, nesse momento de virada de chave, eu tenho que ter todos os meus créditos levantados. Isso. Então, a nossa ferramenta consegue ajudar tanto nesse mapeamento de como vão ficar os cenários, né? De maneira cada vez mais assertiva, quanto também na apropriação dos créditos que vão ser necessários para eu fazer essas homologações e não perder direitos que eu tenho derivados do regime que está saindo, né? Que está indo embora. Então, a Verity, eu acho que tem esse potencial muito forte de ajudar nos projetos de reforma. Né? Até um ponto disso também, até antes, pegando um gancho do que o Otávio falou, uma movimentação que a gente está vendo dentro dos nossos parceiros é exatamente isso. Todo parceiro que está utilizando a calculadora, exato, que está fazendo o cálculo, em paralelo ele está guiando um projeto de recuperação tributária. Claro. Ele iniciou... muitas vezes ele só assim, Felipe, a gente abordou o cliente, a gente conversou com o cliente para falar de calculadora, para falar de venda, para falar de projeto de reforma tributária. Um projeto é um modelo de negócio, cada um tem o seu. Só que nessa trajetória, ele já coloca lá um pontinho na trajetória, que um ponto é, vamos dar uma olhada nos seus créditos? Exato. Porque você vai perder. Você vai faz perder. parte do projeto de transição. Então você vê que existe realmente isso que você falou, é uma grande verdade. Hoje em dia, os projetos, quando a gente conversa, quando a gente analisa, quando a gente encontra em feiras e tudo mais, tá caminhando junto. Tá caminhando junto. E o simples fato, né, falando da tecnologia da Verity específico, o simples fato de você subir a documentação para você conseguir ter... fazer essa consulta, né, da calculadora da reforma tributária, ela já vai alimentar com esses mesmos documentos todas as outras áreas do sistema, porque está tudo integrado. Então você já vai ter a resposta, né? Esse minerador de oportunidades, automaticamente ele também já vai trazer para você. Então é só você ir lá e fazer o gol. Né? E uma coisa assim, que eu acredito que a tecnologia também vai ser um forte aliado em relação à reforma tributária, por quê? Porque a tecnologia, um dos objetivos dela é trazer agilidade e segurança para o time. E agora, como nós falamos anteriormente, não é algo que você tem muito tempo, né? Não é que você vai prospectar uma pessoa, vai começar a falar que... Não, talvez você vai ter que trabalhar sua carteira inteira de clientes e você precisa ter agilidade para fazer isso. E fazer isso na mão,
né? Fazer isso de uma forma artesanal, como a gente disse também, é algo extremamente trabalhoso. Então, uma tecnologia confiável é o que vai fazer toda a diferença na entrega, na rapidez, na segurança. Inclusive, até a gente tem acompanhado dos escritórios que quando eles passam para os clientes que eles utilizam uma tecnologia que auxilia, né, nesse diagnóstico desse impacto da reforma, os próprios clientes estão vendo isso com bons olhos, né? Eles buscaram estão buscando inovação, estão trazendo um resultado mais rápido para mim, estão trazendo algo até esteticamente mais agradável da pessoa entender, mais visual até com o resultado que traz, né? Então, sem dúvidas, por conta dessa movimentação num alto volume de contatos que vai precisar ser feito, a tecnologia vai ajudar bastante, né? Sim, com certeza. E, bom, a gente focou muito nas grandes estruturas, nos grandes escritórios. E vamos voltar, agora vamos pensar naquele processo onde é que as pessoas que estão começando. Porque hoje em dia existe muito parceiro na Verot, que muitas vezes ele está iniciando a carreira dele no escritório dele, está começando agora, muitas vezes é ele sozinho, muitas vezes é ele um sócio nessa jornada. E vem a grande pergunta deles, né? Que mandam bastante para o nosso marketing, mandam bastante e-mail, mandam bastante mensagem no WhatsApp pra gente. Assim, poxa, e eu que estou começando? Para onde eu vou? Sim. Com reforma? Porque eu tinha um modelo de negócio lá no passado, quando eu estava pensando na estrutura do escritório, quando eu estava só com a ideia. Hoje eu criei o escritório, só que estou sozinho. O que eu vou fazer agora com reforma tributária aí? Boa pergunta. Eu até daí também vou só dar um passo atrás, que eu acho que você pegou num ponto bem interessante ao fazer essa divisão. Assim, o grande ou um médio mais estruturado, escritório de contabilidade ou advogados, cara, esse daí tá bem naquela linha que a gente falou. Cara, você precisa se movimentar. Você tem um cliente na sua base, esse cliente vai perguntar, você pode gerar valor para ele. Então, putz, você tá com a faca e o queijo na mão e a gente te dá, né, uma metralhadora lá, uma baita arma realmente para você conseguir utilizar e potencializar, automatizar, como você falou, né, fazer isso, mais projetos. Então, assim, tem muito disso. O novo a gente tem, né? A Verot, assim, se você fechasse o olho, ela é muito mais pronta e preparada para o escritório mais estruturado, né? A gente tem observado isso ao longo da nossa trajetória, né? Mas, assim, poxa, isso significa falar que ela não seria uma ótima ferramenta para quem está começando? Pelo contrário. Se você estiver começando, mas é aí que eu queria fazer esse ponto. Não acho que a Verot vai ser uma ferramenta mágica para quem está começando. E a gente às vezes vê muita gente que se ilude com isso. Que acha que pegou a Verot, ele não conhece tributário e vai de repente começar a vender. Gente, não é assim. Basta ter um não software, é assim. né? Você está começando, a primeira preparação que você tem que fazer, você tem que entender de sistema tributário, você tem que realmente estudar, aprofundar, entender o modelo de negócio dessas empresas, para daí sim começar a se estruturar. Daí se você tiver com essa pegada que envolve estratégia também, então eu sei que eu não atuo, estou montando um escritório, eu tenho que preparar, porque quanto mais preparado a venda, com certeza a tecnologia ajuda muito a vender projetos, sim. né? Isso eu sei pessoalmente mesmo. Sim. O escritório é contratante da Verot, né? E eu sei quando a gente tem uma tecnologia por trás, o como facilita a venda para o cliente realmente. Então, com certeza ele ter a tecnologia vai ajudar, mas o que mais vai ajudar ele a vender é ele saber o que ele está falando, ele encantar o cliente dele no olho. Então, não achem que é uma ferramenta mágica, né? Não é. Agora, se ele tiver realmente preparado, né? Se estruturando, tanto em termos de estudo de mercado, quanto em termos de estudo da área tributária, a Verot pode ser uma ferramenta que pode alavancar em muitas vendas. Porque a gente comercialmente sabe disso mesmo, reforçando esse ponto. Quando o cliente entende que você tem uma ferramenta, uma tecnologia trabalhando junto, são duas vendas do tributário, né? Uma sem tecnologia e uma com tecnologia embarcada. Né? Então, a gente pode ser muito útil. Mas, mais uma vez, não é milagre. Tem que fazer uma preparação para isso acontecer, para quem está começando realmente. Sim. Até porque uma coisa que eu falo muito, que eu acho que o pessoal já não me aguenta mais falar isso quando eu estou conversando com os escritórios, é porque a validação nessa área tributária ela é muito importante, né? Que vem do conhecimento. Então, assim, a ferramenta, ela agiliza 95% do seu trajeto. Mas, muitas vezes ela traz, né? Eu falo da Verot, provavelmente outras também, mas, assim, ela traz uma estimativa de um possível crédito. Se você não tivesse conhecimento para fazer essa validação final e sair falando para o seu cliente, trazer aquilo como verdade para
um empresário que está desesperado por dinheiro, você fala que ele tem tanto para recuperar e você não tem nem propriedade para afirmar aquilo, assim, complica demais. Tanto é verdade que nós temos, né, parceria hoje com cursos né, nessa parte educacional, porque a gente entende que cursos, buscar esse conhecimento, né, essa especialização é algo fundamental. Então, o conhecimento aliado com a tecnologia é provavelmente a chave do sucesso. É a chave do sucesso. E daí, o conhecimento, estava pensando aqui, o conhecimento técnico, porque hoje em dia eu costumo dizer, né, a oferta é tão grande que o cliente percebe na hora quem conhece tributário, quem não conhece, e se não conhece, o cliente provavelmente não vai optar por você. Mas é claro, às vezes conhecer só também tributário não adianta, né? Eu preciso de uma ferramenta que pode ajudar, mas eu preciso também conhecer de comercial, inclusive, Lógico, né? Preciso claro. saber vender, né? Porque se eu não vendo, não vem cliente. Se não vem cliente, eu não uso ferramenta, não, né? Não tenho uma funcionalidade real da ferramenta. Então, assim, realmente, o empresário que está começando, ele precisa se entender realmente como é uma empresa, um empreendimento, né? Eu preciso realmente, quanto mais planejar esse empreendimento, mais resultado eu vou ter, né? Mas a gente na Verity, a gente acredita, embarca nesse sonho junto também, né? Então aqui a gente, quanto você propriamente, né? Pega na mão realmente, nós temos processos de mentoria assim, mais práticos da ferramenta que acabam entrando um pouco nesse processo de venda que buscam realmente ajudar e dar ferramentas. Mas é importante, né? Não se iludirem, né? Tem que realmente, claro. o esforço é um esforço conjugado, não é a ferramenta que vai fazer para quem está começando simplesmente virar um toque de mágica e a coisa funcionar. Perfeito. Concordo com tudo que vocês falaram. E só tem uma notícia ruim, que estamos acabando. Infelizmente, eu acho que esse papo podia durar o dia inteiro, ia ser tão tranquilo tocar, ia tanta coisa que a gente podia passar. Mas, aproveitando esses minutos finais, eu queria que cada um de vocês desse algum recado para quem está assistindo a gente, de tudo que a gente conversou. Tem muito conteúdo, esse conteúdo foi muito enriquecedor. Eu acho que a gente falou de comercial tributário, tanto para grandes, para pequenos, para médios, para consultores, para contadores, para advogados. E como esse processo vai ser uma dor, mas a gente está aqui junto para caminhar junto, para a gente estiver aqui, subir aquela montanha, não tem problema que a gente vai subir junto com você essa montanha, não vai deixar ninguém cair. E qual que é o... Então, deixar espaço liberado para vocês. Eu vou dar alguns recados aí, assim. Primeiro, assim, eu acho, para os nossos parceiros, né, nossa rede de parceiros, mais uma vez, precisa começar, mas comecem planejando, porque não adianta uma decisão que não esteja estruturada, porque não vai reverberar dentro do seu escritório, daí talvez na prática esse planejamento não vai acontecer. Comecem com a decisão realmente de fazer um planejamento estratégico e se dedicar a isso e fazer com que todo o seu time perceba a importância de fazer esse caminho agora. Nós estamos numa grande avenida de oportunidades, precisa realmente buscá-las. Para aqueles que já estão mais estruturados e muitas vezes já estão mais próximos, né, já estão no mercado indo, considerem a Verity, porque a gente realmente pode ser uma ferramenta que ajuda muito nesse navegar, né? Então, todos os escritórios já que estão caminhando com isso e não nos conhecem, por favor, pelo menos conheçam, né? Porque eu acho que vocês vão gostar muito do que vocês vão ver. E o terceiro ponto é isso. Bem que você colocou, e tem a ver com esse ponto também, porque saibam, a gente é uma empresa essencialmente de tecnologia, mas na verdade nós somos mais do que tecnologia. Né? Nós não somos uma empresa só de SaaS, nós somos uma empresa que realmente se preocupa com nossos parceiros. Então, quando você nos contratar, né, ou pensar em contratação, saiba que vocês estão trazendo ou vislumbrando alguém para ajudar o seu negócio realmente a dar certo. Né? Então, contem com a gente nesse sentido, realmente. Não é só uma ferramenta, é algo mais profundo, realmente. A gente está preocupado com o seu sucesso, né? Às vezes, vai dar... A gente sabe que hoje, né? A maioria das vezes, graças a Deus, está dando certo. Nós estamos num processo franco de crescimento. Isso deixa a gente muito orgulhoso, né? Porque aquela ideia, aquela criança que mal conseguia andar, hoje já está começando, né? A caminhar. Já é um adolescente. Já é um adolescente e a gente quer que seja adulto. E assim, o futuro... Tem muitas coisas boas, muitas coisas acontecendo neste momento que são muito bacanas, né? Mas, essencialmente, o que a gente quer é ajudar os nossos clientes a terem sucesso, cada vez mais. Na área tributária, na área de oportunidades, que agora ganhou realmente e está ganhando cada vez uma dimensão maior, porque a oportunidade não necessariamente é uma oportunidade de crédito, é uma oportunidade de venda de serviços, né, que podem trazer aí diferencial para esses nossos parceiros. Bom, se eu pudesse dar um recado, eu falaria para
para vocês usarem e abusarem dessa parte humanizada, né, da Verity, nesse sentido de trazer, né, a perspectiva de vocês em relação, né, à reforma, à área tributária mesmo, para a gente poder tanto ter a oportunidade de mostrar o porquê que nós estamos aqui hoje, né, do porquê que a ferramenta foi desenvolvida dessa forma. Muitas vezes as pessoas elas trazem, né, feedback, mas mais no sentido de querer entender uma metodologia, e nós estamos abertos para explicar também o porquê disso, mas também para evoluir com esses feedbacks que vêm de fora. Então, não tenham medo da tecnologia. A tecnologia não vai substituir o seu trabalho, ela vai te ajudar, né? Sim. Ela vai facilitar a sua vida. E com certeza pode contar com toda a nossa equipe, tanto da parte comercial. Acho que desde o primeiro momento a gente pensa muito realmente nesse sucesso e como que a Verity pode, talvez até ser uma estrutura no modelo de negócio do seu escritório, né? Verdade. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Otávio, agradeço. Marcelo, agradeço o tempo, a disponibilização, tá? Agradeço você que está assistindo a gente. Curta, compartilha, comente se gostou do vídeo. Manda um joinha pra gente. E lembre-se, para aqueles que são nossos assinantes, fiquem super à vontade. E não se esqueçam, toda quarta-feira, Verity Next, com as principais atualizações. E para quem não é assinante, quer conhecer a gente, pode entrar no nosso portal, acho que no próprio vídeo vai ter também acesso ao nosso comercial. Precisarem, estamos à disposição. Obrigado a todos.